No livro do profeta Jonas, vamos dar continuidade à nossa exposição. Começou na semana passada. Começamos na semana passada a expor a profecia de Jonas. Hoje é o nosso segundo sermão. Eu quero te convidar a ler comigo. Nós vamos ler todo o primeiro capítulo. Vamos meditar a partir do capítulo 4, a partir do verso 4, perdão. Vamos ver todo o primeiro capítulo. A nossa meditação será a partir do verso 4. Os versos 1 a 3 foi na semana passada, mas como são apenas 3 versículos que nós lemos no sermão passado, vamos ler todo o capítulo. Então, Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e entrou no navio para ir a Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio aproximou-se de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós? Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: peguem-me e me lancem ao mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus,
Deus do céu, que fez a terra e o mar. O Deus cujo toda a criação obedece a sua voz. Nessa noite te rogamos, Senhor, faça com que os nossos corações se curvem à tua voz, em obediência ao Senhor, em obediência à tua palavra revelada nas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Escolhas. Todos nós fazemos escolhas na nossa vida. Hoje, você deve ter tomado uma série de escolhas, decisões, se você ia vir ao culto ou não, se você ia dormir de tarde ou não, a hora que você ia acordar, a roupa que você ia botar, se você ia ficar em casa assistindo o jogo do seu time, afinal de contas o Campeonato Brasileiro começou, ou se você ia vir para a igreja cultuar ao Senhor. Escolhas. Se hoje você vai obedecer a palavra de Deus ou você vai se entregar ao seu pecado. Escolhas. Todos nós fazemos. É impossível fugir delas. Inclusive, não escolher é uma escolha. Uma péssima escolha. Mas também é. É inevitável que cada um de nós tomemos decisões na nossa vida. É impossível fugir disso. E cada escolha que nós fazemos, cada sim que nós dizemos para alguma coisa, é um não que nós vamos dizer para todas as outras possibilidades. Escolher nem sempre é fácil. Há decisões que são óbvias. Há decisões que são irrelevantes. Talvez você vai sair daqui, você vai ter uma discussão de relacionamento quando chegar em casa com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, e você vai perguntar, o que a gente vai comer agora? Aí vai ter aquele famoso, tanto faz. Aí começa, tanto faz, todo domingo é isso. Aí você, então vamos escolher isso daqui, mas isso eu não quero, então não é, tanto faz. Aí começa a discussão, né? As escolhas, todos nós fazemos, desde escolhas triviais, as escolhas importantes, como a pessoa que você vai casar, como o trabalho, a carreira que você vai escolher, e a decisão se nós obedecemos a voz do Senhor ou não. Todos os dias nós precisamos tomar essa decisão. Hoje, eu irei ouvir a voz do Senhor e irei obedecê-la, ou eu irei ouvir a voz do Senhor e eu irei abandoná-la. Nós vemos que o nosso herói, com muitas aspas, Jonas, precisou tomar uma decisão na sua vida. Se boa ou ruim, deixe você escolher. Mas uma decisão que tem consequências. Inclusive, todas as nossas escolhas terão consequências. É impossível fugir delas. Jonas tomou uma escolha. Jonas tomou uma decisão. Nós vimos na semana passada. O Senhor deu uma clara direção para a vida de Jonas. Levante-se, vá para Tarsis. E Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Jonas se levantou para ir para longe daquilo que Deus havia claramente revelado para ele, que era o que Deus desejava para Jonas, era o que Deus havia ordenado, era o que Deus havia claramente dito: Jonas, levante-se e vá para Nínive, pregue contra aquela cidade. E Jonas deliberadamente escolheu não obedecer à vontade do Senhor. Ele se levantou e tomou o seu rumo. Deus disse: vá para cima, para a esquerda. Jonas foi para baixo, para a direita, fugiu da presença de Deus, achando que é possível se esconder do Senhor. As nossas escolhas têm consequências, meus irmãos. As nossas decisões de fugirmos da presença do Senhor têm consequências. Assim como teve para Jonas. Nós vemos, no verso 4, que Jonas, vimos na semana passada, na verdade, que externamente Jonas não fez nada ilícito. Ele foi até Jope, pagou a passagem de um navio, entrou nesse navio e fez a viagem que ele estava disposto a fazer no seu coração. Ele não fez nada errado externamente.
nós olharemos para Jonas como qualquer outra pessoa, um passageiro que estava em um navio, com um destino específico, mas a palavra de Deus nos revela que essa decisão de Jonas foi a decisão de rejeitar o que Deus havia revelado para a vida dele. Isso teve consequências. No verso 4 nós vemos que o Senhor lançou um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio que Jonas havia entrado estava a ponto de se despedaçar. Irmãos, as nossas decisões de rejeitarmos a vontade de Deus para as nossas vidas terão consequências também. Muitas das vezes nos encontramos em tempestades nas nossas vidas, porque decidimos rejeitar aquilo que Deus havia revelado para nós. E essa nunca é uma boa escolha, uma boa decisão. Porque coisas ruins acontecem quando nós rejeitamos a direção do Deus que é totalmente sábio, que nos criou, que nos ama e que sabe o caminho que nós devemos seguir. Às vezes, tempestades sobre a nossa vida surgem como a disciplina de Deus sobre os filhos aos quais Ele ama, como a vara que o Senhor usará para corrigir aqueles que pertencem a Ele e para trazê-los de volta ao juízo, à consciência das suas decisões, como é o caso de Jonas. O que aconteceu na vida de Jonas, creio eu, é uma forma de Deus disciplinar o seu profeta e fazê-lo recobrar o seu juízo e retornar e perceber que se afastar do que Deus ordena não é uma boa decisão. Mas há também, meus irmãos, consequências que são simplesmente naturais de rejeitarmos aquilo que Deus diz para nós, claramente na sua palavra. Às vezes negamos o que Deus nos revela, o que Deus diz para nós, o que Deus claramente nos coloca em sua palavra, e as consequências de rejeitarmos aquilo que Deus nos diz, muitas das vezes são desastrosas. Por exemplo, quantas famílias, quantos casais não passam por crises no seu casamento, porque rejeitaram o que Deus havia dito sobre com qual pessoa, qual tipo de pessoa que você deve buscar para você se casar. E nós deliberadamente nos envolvemos emocional, fisicamente, com pessoas que não deveríamos nos envolver. Rejeitamos o que a palavra de Deus diz, rejeitamos os conselhos de pessoas que nos amam, e que diz, você não deveria se envolver com essa pessoa, você não deveria desenvolver um relacionamento com essa pessoa, mas nós contrariamos o que Deus nos revela. Quantos casamentos vemos em crises, porque pessoas tomaram decisões erradas. Uma das decisões mais importantes que você vai tomar na sua vida, meu irmão, depois de seguir a Cristo, é a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida do seu lado. E quantas pessoas não se baseiam naquilo que Deus nos revela na sua palavra e se veem em maus lençóis? Quantas pessoas não se encontram em problemas, em crises emocionais, que são resultados de escolhas ruins que elas tomaram na sua vida, de ir diretamente contra aquilo que Deus havia revelado na sua palavra, de se entregar a prazeres ilícitos, de fazer coisas que não deveria fazer, de rejeitar, de ir obstinadamente em um caminho de pecado cada vez maior. Por escolhas que foram feitas de rejeitar o que Deus nos disse, de dizer, eu sei o que é melhor para a minha vida, Deus não sabe, eu prefiro tomar as minhas decisões. Quantos relacionamentos não foram quebrados entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas, entre familiares, entre amigos,
Porque ao invés de fazermos aquilo que Deus nos chama em obediência à sua palavra, e como vamos tratar as pessoas ao nosso redor, somos orgulhosos, soberbos, arrogantes, incapazes de perdoar. Quantos pais não têm problemas de relacionamento com seus filhos? Porque eles rejeitam o que a Bíblia fala sobre como ensinar, como educar os seus filhos, e acham que são mais sábios do que Deus. Quantos relacionamentos destruídos? Consequências de amizades erradas, de abusos de substâncias ilícitas. Quantas vezes não nos deparamos com a perda de alegria e de sentido, uma tristeza extremamente profunda, porque escolhemos deliberadamente rejeitar o que Deus nos revela na sua palavra, e achamos que isso pode resultar em coisas boas. Tomamos decisões baseadas em nosso próprio coração, ou na cultura ao nosso redor, e o que temos visto é desastre atrás de desastre. Basta você olhar para a nossa sociedade, a sociedade que diz: siga o seu coração, faça o que te deixa feliz, seja livre. A sociedade mais livre de todos os tempos é também a sociedade mais depressiva, ansiosa, infeliz de todos os tempos. Porque vivemos numa sociedade que deliberadamente rejeita a vontade de Deus. Quantas pessoas, na sua busca desenfreada por prazer, por sexo e por alegrias momentâneas, não colhem resultados negativos de se entregarem àquilo que Deus rejeita. Quantas pessoas têm a sua vida financeira destruída por desejos de ganhos fáceis ou ilícitos, por rejeitarem o que Deus nos revela sobre como deveria ser uma vida de trabalho, uma vida honesta. As nossas escolhas trazem consequências para nós. E muitas das vezes as tempestades que nós enfrentamos nas nossas vidas podem ser a consequência de um juízo ou da disciplina de Deus sobre nós, ou simplesmente o resultado das ações, do curso da vida, de decisões ruins atrás de decisões ruins, de escolher rejeitar o que Deus claramente revela na sua palavra. E então nos encontramos como os marinheiros. Porque em meio a tempestades nas nossas vidas, nós iremos clamar a algo. Momentos de crise são ótimos, porque eles revelam onde está a nossa verdadeira esperança. Revelam em que nós realmente confiamos. Revelam onde a nossa paz descansa. E como uma sociedade pagã que viveu aqueles marinheiros, eles eram politeístas, adoravam a vários deuses, então estavam tentando encontrar qual era o Deus que deveria acalmar a tempestade naquele momento, que deveria ter a sua ira apaziguada, e clamavam aos seus deuses, assim como a nossa sociedade em nossos dias, porque qualquer sociedade que rejeite o Deus verdadeiro se tornará uma sociedade politeísta, que fará para si vários deuses. A nossa sociedade é uma sociedade que confia em muitos deuses, que tem muitos ídolos. Em momentos de crises, os nossos ídolos se revelarão. Em momentos de crises, será revelado a quem nós clamamos, onde está a nossa esperança, a quem nós buscamos. As tempestades surgem, meus irmãos, especialmente quando rejeitamos deliberadamente a palavra de Deus. É o que a gente vê em Jonas. Nós vemos uma espiral descendente na vida de Jonas. Deus manda Jonas se levantar, e o texto vai nos mostrando que Jonas desce cada vez mais, né? Jonas desce para Jope, Jonas desce para o navio, Jonas desce para o porão do navio, Jonas desce até as profundezas do mar. Porque é isso, meus irmãos.
que as nossas decisões de rejeitar a vontade de Deus, elas são sempre um caminho descendente. Um abismo chama outro abismo, é o que a palavra de Deus diz. Quando rejeitamos a palavra de Deus e nos colocamos em um caminho obstinado, vamos indo de mal a pior, cada vez mais para baixo. É o que nós vemos em Jonas, ele desce cada vez mais. O autor constrói isso de maneira muito bela na sua narrativa, mostrando como a escolha de Jonas em rejeitar a vontade de Deus o coloca cada vez mais para baixo, até que ele chega no fundo do poço, na lanterna dos afogados, onde ele se vê sem esperança. Porque o que a nossa decisão, as nossas decisões de negarmos a palavra de Deus fazem, começam com pequenas concessões, começam com pequenos pecados, que vão chamando outros e outros. E quando a gente vê a nossa vida, você para e se pergunta: como é que eu cheguei aqui? Como é que eu vim parar aqui? Aonde? O que me trouxe até aqui? Como eu vim parar no ventre desse peixe? Nós vemos que diante da tempestade, enquanto os marinheiros clamavam aos seus deuses, Jonas desce ao porão do navio, e ele se deita, e ele dorme profundamente. E o sono de Jonas é justamente a reação daqueles que optam e tomam uma escolha de não encarar os seus problemas de frente. Escolhem a fuga, a tentativa de fugir da realidade. Dormindo, eu não preciso ver a tempestade. Dormindo, eu posso simplesmente morrer em paz, se for o caso. Dormindo, eu não preciso clamar ao Senhor. Dormindo, eu não preciso resolver problemas. Eu não preciso ver os estragos que a tempestade está causando. Dormindo, eu posso evitar a realidade. O sono é uma fuga. Dormindo, Jonas não precisa lidar com Deus, pelo menos ele pensa. Jonas não precisa lidar com o seu pecado. Jonas não precisa mudar a sua vida. Jonas não precisa se arrepender. Ele pode simplesmente dormir. Quantos de nós, meus irmãos, não tomamos a mesma decisão em nossas vidas? Escolhemos a fuga. Escolhemos o sono, ao invés de consertarmos aquilo que precisa ser consertado. É comum, por exemplo, você encontrar em pessoas depressivas o desejo de dormirem o tempo inteiro. É a tentativa de fugir da realidade, dos problemas que estão ao seu redor, daquilo que lhe aflige a alma, daquilo que o destrói, do peso que muitas vezes se torna insuportável. É o desejo de que isso acabe. É o desejo de que esse problema suma. Porque é mais fácil fugir do que enfrentar. Especialmente quando os problemas são resultados daquilo que nós mesmos plantamos. Quando nós precisamos lidar não com o outro, mas com o espelho. Quando nós precisamos lidar com aquele que precisa ser confrontado, é o nosso próprio coração, as nossas próprias decisões, a nossa própria rebeldia em relação a Deus. Muitas das vezes, como Jonas, preferimos fugir, dormir, ao invés de encarar o nosso Deus. Ao invés de nos colocar na presença de Deus, arrependidos e confessantes, preferimos fugir. Mas é impossível fugir da presença de Deus. É impossível fugir da presença de Deus. Deus usa até mesmo os pagãos para isso. E é interessante que no verso 6, nós vemos mais uma vez Jonas recebendo a ordem de se levantar.
E agora não é mais Deus. Agora é o capitão do navio. Levante-se, homem! Apegado ao sono. Como você pode estar dormindo nesse momento? O mundo está caído ao seu redor. Você está dormindo. Levante-se. Olha Deus usando o ímpio. Clame ao seu Deus. Clame ao seu Deus. Imagina o Jonas falando, pensando consigo mesmo, né? Mas eu estou justamente fugindo dele. Como é que você me pede para eu clamar a ele se eu estou fugindo dele? Eu não quero olhar, eu não quero confrontar, eu não quero precisar lidar com Deus e com o meu próprio pecado. Como que você me pede para eu clamar a Deus? Essa é a ironia, uma das ironias do texto, né? O profeta do Senhor precisa ser exortado pelos pagãos a clamar ao seu Deus. Muitas das vezes Deus não faz isso nas nossas vidas. Recebemos exortações dos lugares que a gente menos espera. Porque nós deveríamos estar buscando ao Senhor e estamos tentando fugir dele. E Jonas, diante de toda essa situação, ele prefere, inclusive, morrer do que ter que encarar o seu Senhor. O profeta fujão prefere perder a sua vida do que ter que encarar o seu Senhor. E é isso que o nosso pecado faz em nós. Ele nos leva a fugir cada vez mais da presença de Deus. A gente vê isso, por exemplo, no relato do primeiro pecado. Qual a reação de Adão e Eva depois que eles comem do fruto? E eles ouvem o Senhor andando no jardim. O que eles fazem? Você lembra? Eles se escondem. Eles não querem lidar com Deus. Eles não querem precisar lidar com Deus Santo, que nos conhece. Fugir de Deus é normal, uma vez que a nossa consciência nos acusa. E nós sabemos que nós não podemos permanecer na presença de um Deus santo e justo. Nós sabemos que o nosso pecado merece punição. E é por isso que nós tentamos fugir da presença de Deus. E muitas das vezes nós preferimos encarar a morte do que encarar a Deus. O nosso pecado, meus irmãos, ele é capaz de distorcer a realidade de tal forma que ele nos conduz a uma visão de mundo que ignora quem Deus é e ignora o seu caráter. Muitas das vezes, o desejo de pôr fim à própria vida promove a falsa sensação e o engano de que nós resolveremos o problema que nos aflige. De que se você pôr um ponto final na sua vida, aquele problema vai sumir, aquela dor vai embora, aquela situação irá desaparecer. Quantos casos, meus irmãos, de profunda tristeza, quantos casos depressivos surgem como consequência de termos rejeitado os caminhos de Deus. Isso nos leva a uma tristeza profunda, a uma perda de sentido na nossa vida. Eu sei, aqui eu não estou dizendo que toda depressão é por isso. Existem causas clínicas? Sim, existem, mas eu percebo que a nossa sociedade, muitas das vezes, não lida com aquilo que a maioria dos casos que nós vemos de tristeza profunda, de depressão. Realmente as causas que estão por trás disso
das nossas escolhas desastrosas de rejeitarmos os propósitos de Deus. Fomos criados por um Deus soberano, que nos cria com um propósito, com um objetivo de vida. Quantos de nós rejeitamos o que Deus designou para nós? Escolhemos vidas completamente alheias ao objetivo que Deus tem para nós. Acima de tudo, como diz o Catecismo de Westminster, o propósito principal do homem é conhecer a Deus e glorificá-lo, e gozar da presença de Deus, ter alegria na presença de Deus. E o que nós fazemos diariamente é rejeitar a esse Deus, rejeitar os caminhos de Deus, tomar decisões que vão contra os seus propósitos para nós. É impossível, quando nós rejeitamos aquilo para o qual nós fomos criados, é impossível que a gente tenha sentido, que a gente encontre sentido, que a gente encontre alegria numa vida que rejeita o que Deus estabeleceu para nós. Um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que se importa conosco. E nós simplesmente rejeitamos o que Deus deseja de nós. Nos encontramos, quantos se encontram sem esperança, sem alegria, perderam um propósito na vida, porque acharam que sabiam que era melhor para si mesmo. Achavam que podiam escrever seus próprios objetivos, os seus próprios propósitos, negando aquilo que Deus fez para nós. Aquilo que Deus estabeleceu para nós como algo bom, como algo desejável, como algo que nos daria sentido pleno. Basta você olhar aí para o manual do seu carro. Você pode tentar abastecer o seu carro com querosene. Pode tentar botar outro combustível. Vai funcionar? Talvez durante um tempo. Mas em algum momento vai dar problema. Em algum momento vai dar problema. Quando nós negamos os propósitos de Deus para nossas vidas, muitas das vezes nós conseguimos até caminhar por um tempo. Mas em algum momento vai dar problema. Jonas prefere escolher a morte ao ter que confrontar o seu Deus, ao se colocar na presença do seu Deus. Me lança para fora do navio de uma vez, que o problema se resolve. Jonas escolhe a morte ao arrependimento. Jonas escolhe a obstinação e a dureza do pecado, que é o que nos leva a tomar decisões tolas nas nossas vidas. Jonas escolhe rejeitar a vontade de Deus. Cada vez mais, Jonas vai descendo. Mas esse texto também nos mostra a soberania de um Deus. E é muito interessante, isso é mais uma das ironias desse texto, né? Tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle de Deus e obedece ao Senhor. O mar obedece ao Senhor, a sorte obedece ao Senhor, o peixe obedece ao Senhor, até mesmo os pagãos estão obedecendo ao Senhor. Quem é o único que não está obedecendo a Deus? O seu profeta. Toda a criação está obedecendo ao Senhor, menos o seu profeta. E aqueles homens lançam sortes para ver por que estava acontecendo aquilo. Deus guia aquele processo, não significa que Deus vai sempre te guiar por isso, mas naquele momento Deus usou aquele processo ali para que aquele diálogo com Jonas fosse estabelecido. Não faça isso na sua vida, meu irmão, pelo amor de Deus. Vou puxar o palitinho agora, vamos ver o que Deus quer para mim. Não, Deus não revela a sua vontade assim, Ele revela a sua vontade na sua palavra. Mas Deus estava por trás desse processo. A sorte cai por Jonas. Eles perguntam: quem é você? Por quê? O que você fez de tão terrível
De qual país você é? Qual a sua ocupação? E Jonas diz: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. E é interessante isso, porque Jonas tem consciência de quem o Deus dele é. Jonas sabe que ele serve ao Deus que fez o mar e a terra. Ele está tentando fugir de Deus pelo mar. Ele está tentando sair da presença de Deus, justamente por aquilo que pertence ao Senhor, porque a sua escolha não faz sentido. Porque, mais uma vez, meus irmãos, o nosso pecado nos faz tomar decisões tolas. Nosso pecado nos emburrece. Nosso pecado nos faz tomar decisões que talvez pessoas ao nosso redor estão nos alertando, dizendo que você não está vendo, que se você continuar nesse caminho, vai dar ruim. Nós insistimos, porque o nosso pecado nos faz tomar decisões tolas. Jonas está ainda tentando fugir desse Deus, fugir, se rebelar contra esse Deus. Mas é muito interessante que em mais um caso de ironia, a gente percebe que o resultado da fuga de Jonas é que até mesmo os pagãos vão adorar ao Senhor, enquanto o profeta permanece calado. O que nos mostra que até mesmo na desobediência de Jonas, ele está cumprindo os propósitos de Deus. Até mesmo Jonas, sem falar uma palavra, ele está fazendo justamente aquilo que ele não queria fazer. Os pagãos estão se convertendo. Deus está sendo glorificado. Os gentios estão crendo e adorando ao Senhor, ainda que o profeta de Deus esteja relutante em assumir o seu chamado. Ainda assim Deus está usando, porque Deus é soberano. E ali estão os pagãos, enquanto o profeta se cala, eles estão clamando ao Senhor, eles estão temendo ao Senhor, eles estão se convertendo ao Senhor, eles estão se entregando ao Senhor, menos Jonas. Jonas é lançado ao mar. Aqueles homens, inclusive, pagãos, tentam salvar a vida de Jonas. Eles, no primeiro momento, se recusam a lançá-lo ao mar. Eles tentam com as suas forças. Vamos tentar levar o navio para a costa, vamos tentar. Até que eles percebem que não dá para fugir. Os pagãos estão percebendo, não dá para fugir da vontade de Deus. Não dá. E eles clamam ao Senhor: Deus, olha, não cobre de nós o sangue desse homem. O Senhor fez o que foi do seu agrado. Os profetas reconhecem a soberania de Deus. O Senhor fez o que foi do seu agrado. Eles lançam Jonas ao mar. Jonas consegue o que ele queria. Né? Jonas consegue o que ele queria. Um pouquinho de paz. Agora eu posso morrer em paz no meio desse mar. Ah, Jonas. Mal sabia ele que Deus tinha outros planos. E Deus traz um grande peixe. A passagem mais conhecida de Jonas, né? Apenas 2 versículos. O foco não está no peixe. A gente lembra muito da história de Jonas e do peixe. O foco não está no peixe. Porque o peixe, ao contrário do que a gente pensa, não é o julgamento de Deus sobre Jonas. O peixe é a misericórdia de Deus na vida de Jonas. E aí eu pergunto para vocês: Jonas merecia misericórdia? Será que esse profeta, por que Deus está agora salvando o profeta que havia rejeitado o Senhor deliberadamente, que escolheu a morte, que não queria ver Deus na sua frente, nem pintado de ouro? Ele não queria saber de Deus, ele não queria olhar para Deus, ele não queria ser confrontado por Deus, ele não queria consertar a sua vida, ele não queria se arrepender, ele não queria abandonar os seus pecados, ele só queria morrer em paz. Mas Deus não permite isso. Deus livra, Deus envia o peixe para que Jonas não morra. O objetivo do peixe
é preservar a vida de Jonas, é guardar a vida de Jonas, é livrar a vida de Jonas daquele mar. Você já se perguntou por que tudo isso? Por que essa história de Jonas? Que loucura é essa? Meus irmãos, a história de Jonas tem um propósito. Como a gente falou na semana passada, Jonas é uma história profética. Jonas, em sua história, ele representa Israel, o povo de Deus, que recebeu um chamado de ser luz para as nações, de abençoar as nações, mas que se negam a obedecer à vontade de Deus. A história de Jonas é um sinal para Israel. Por causa da sua rebeldia e do seu pecado, Jonas agora passará por um exílio. Ele é lançado ao mar. O mar, inclusive, representava os povos gentios. Na mentalidade judaica daquela época, o mar agitado representava os gentios. Inclusive, um judeu fugia do mar como o diabo foge da cruz. Não era normal que Jonas estava fazendo. Os judeus não se davam muito bem com o mar. Porque o mar representava, em toda a sua fúria, em toda a sua imprevisibilidade, representava os povos que não adoravam o Senhor, enquanto Israel representava uma terra firme. E Jonas está agora no meio do mar, que representa os gentios, da mesma forma como Israel também será levado para um exílio no meio dos gentios. Deus punirá o seu povo, Deus castigará o seu povo, Deus trará juízo e disciplina sobre o seu povo, porque assim como Jonas, eles haviam rejeitado o chamado de Deus que ele tinha para eles. Porém, da mesma forma que Jonas será preservado em meio ao mar, Deus também preservará o seu povo. Em meio ao exílio, o povo de Israel, assim como Jonas, experimenta uma espécie de morte, mas eles também experimentam uma espécie de ressurreição, porque Deus provê livramento em meio ao juízo. Isso é algo recorrente na história das Escrituras. Deus traz livramento em meio ao juízo. A história de Noé nos mostra isso. Em meio ao dilúvio, Deus promove salvação pela arca. Em meio ao juízo ao povo do Egito, Deus abre um caminho no meio do mar para que Israel passe. Em vários momentos nas Escrituras nós vemos isso se repetindo, o juízo de Deus sendo revelado, ao mesmo tempo em que a sua misericórdia é revelada. Mas há algo muito mais profundo na história de Jonas. Porque todos esses eventos, tanto na história de Jonas, quanto na história de Israel, apontavam para um evento maior do que todos eles. Apontavam para um evento redentor por excelência, o dia em que de fato o juízo e a misericórdia de Deus seriam plenamente manifestos, quando aquele que é maior do que Jonas faz o que Jonas foi incapaz de fazer. Jonas é um sinal para Israel, que em seu orgulho e sua presunção arrogou para si um monopólio, uma exclusividade de seu relacionamento com Deus, rejeitando o chamado de serem mordomos das dádivas divinas para as outras nações. Israel rejeitou esse chamado, Jonas rejeitou esse chamado, e é por isso que Jesus, como nós vemos, ele é maior do que Jonas, porque ele incorpora a história de Israel, ele cumpre aquilo que tanto Israel quanto Jonas foram incapazes de cumprir. Jesus, ele é o novo povo de Deus, ele é o Israel de Deus, ele é aquele que faz o que Jonas e Israel foram incapazes de fazer. Jesus é quem cumpre plenamente o que eles falharam, o que Jonas, o que o povo de Deus falhou em fazer. E por meio da sua morte, o seu exílio, e por meio da sua ressurreição, Jesus sim cumpre aquilo que tanto Jonas quanto Israel falharam em fazer. Estender as bênçãos divinas para criar um novo povo,
para alcançar aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam em trevas. Porque Jesus fez isso, meus irmãos. Há esperança para nós, em meio ao nosso pecado. Nós, meus irmãos, não precisamos mais fugir da presença de Deus. Nós podemos ir em direção ao Senhor, porque Jesus, ao contrário de Jonas, ao contrário de Israel, foi obediente à vontade de Deus, segundo Paulo, obediente até a morte. Jonas foi mandado ao mar revolto como resultado da sua obstinação e da sua desobediência. Israel foi mandado ao exílio por causa da sua desobediência, mas Jesus foi lançado ao mar da ira de Deus por sua própria escolha. Ele escolheu levar sobre si a ira, o juízo, para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus, ele sofre o seu exílio, a sua morte, não porque, como Jonas, ele estava rejeitando ao chamado de Deus, mas porque, diferente de Jonas, ele estava obedecendo ao chamado de Deus para a sua vida. Ao ser lançado no ventre da terra, em sua morte, Jesus estava cumprindo aquilo que lhe foi proposto. Jesus estava sendo obediente à vontade do Pai. E porque Jesus escolheu obedecer ao Senhor e levar sobre si a ira que nós merecíamos, nós hoje podemos ser reconciliados com Deus. Nós hoje podemos estar na presença de Deus. Enquanto Jonas, ele foi engolido pelo peixe, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, sendo liberto das águas, Jesus, em sua morte, ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, para que nós, meus irmãos, pudéssemos ser livres e libertos da condenação, da ira e do juízo. Graças a Jesus, meus irmãos, nós hoje não precisamos mais fugir da presença de Deus. Graças a Jesus, nós não precisamos mais temer o seu juízo e a sua ira. Jesus já os recebeu em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a misericórdia de Deus. Jesus assumiu o nosso lugar. O nosso Jonas fez por nós aquilo que nós não seríamos capazes de fazer. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos, que nos deu um Salvador que foi obediente até a morte, para que nós, que somos desobedientes, para que nós que somos como Jonas, para que nós que tomamos decisões equivocadas em nossas vidas, tolas, que rejeitamos o Senhor diariamente, que achamos que sabemos o que é melhor para a nossa vida, para que nós, que em nossa obstinação escolhemos o caminho do pecado diariamente, pudéssemos então nos voltar para esse Deus em arrependimento e receber dele não ira, não condenação, mas receber vida, porque nós cremos naquele que é maior do que Jonas, que fez o que Jonas era incapaz de fazer e que fez o que cada um de nós somos incapazes de fazer. Por causa dele, nós podemos nos voltar para a presença do Senhor. Jonas, os marinheiros, os ninivitas, e nós, meus irmãos, todos nós podemos ser perdoados e receber a misericórdia de Deus, porque o Senhor Jesus é maior do que Jonas. Independente das escolhas que você tomou até aqui na sua vida. Talvez até hoje você tenha escolhido fazer as coisas do seu próprio jeito. Talvez em várias ocasiões na sua vida você tenha escolhido seguir um caminho que não é o que Deus estabeleceu para nós, como um Pai amoroso,
que nos criou e que sabe o que é melhor para nós. E talvez você esteja colhendo as consequências disso na sua vida. Talvez você esteja colhendo as consequências dessas decisões desastrosas em seus relacionamentos. Talvez você esteja colhendo os resultados na sua vida financeira, talvez nas suas emoções. Mas, meus irmãos, nessa noite, eu quero que você saiba que, ao contrário de Jonas, nós não precisamos mais fugir da presença do Senhor. Você pode, nessa noite, clamar ao Senhor, sabendo que a misericórdia de Deus está disponível para cada um de nós. Sabendo que o Deus que preservou a vida de Jonas, que livrou a vida de Jonas, é o mesmo Deus que preserva a nossa vida. É o mesmo Deus que revela a sua misericórdia diariamente contra pecadores e rebeldes. E é o Deus que, na pessoa de Jesus, olha para nós, que como Jonas estamos perdidos, tentando fugir da presença de Deus, achando que em algum momento vamos nos encontrar. Esse Cristo olha para nós e diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Não é preciso mais fugir, meus irmãos, da presença de Deus. Porque Jesus fez o que era necessário para nos reconciliar com Ele. Porque, ao contrário de Jonas, Jesus foi obediente até a morte. Que cada um de nós pudéssemos receber a misericórdia de um Deus que nos encontra em meio às nossas tempestades, de um Deus que nos resgata, de um Deus que nos ama, de um Deus que não leva em consideração a nossa tolice e a dureza do nosso pecado, mas de um Deus que nos encontra onde nós estamos, por mais que nós estejamos tentando fugir da presença dele. E talvez você hoje tenha entrado aqui, e talvez em alguma área da sua vida você está tentando fugir de Deus. Pode ser no seu casamento, pode ser no seu trabalho, pode ser com seus filhos. Talvez você esteja tentando anestesiar a sua consciência. Eu prefiro nem pensar sobre isso. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou num caminho que não agrada ao Senhor. Mas eu prefiro não ouvir a voz dele. Sabe, meu irmão, que Deus está te chamando hoje. Que Deus deseja, e Ele fez todo o necessário para que nós não precisássemos mais fugir dele. Você pode se voltar ao Senhor em arrependimento, sabendo que você não terá uma porta fechada na sua cara, mas um Deus de braços abertos para o acolher e o restaurar. E talvez você possa ter entrado aqui também porque durante a sua vida toda você fugiu de Deus, achando que você poderia evitar. Mas como fugir daquele que criou todas as coisas? Talvez justamente nessa noite Deus tenha te trazido até aqui para te lembrar e te dizer que você é dele, que não tem mais para onde você fugir. Talvez nessa noite o Senhor queira te tomar para si e te lembrar que não há outro para ir, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. E se esse é o seu caso, não fuja mais do Senhor. Ele é suficientemente poderoso para restaurar a sua vida, para te trazer salvação e redenção. Quero te convidar a ficar de pé.
Eu queria te convidar a orar comigo. Você que talvez tenha notado que não tem mais como fugir de Deus. Não tem mais para onde ir. Você já tentou e hoje Ele te encurralou. Entrega a sua vida ao Senhor. Ore comigo nesse momento, entregando a sua vida ao Senhor. E se você talvez tenha percebido que, talvez você seja cristão, mas você tenha notado que áreas na sua vida você está fugindo de Deus. Ore comigo também, para que o Senhor te ajude a deixar de fugir, para que você possa obedecê-lo, fazendo o que for necessário. Muitas das vezes fazer isso significa reconhecer o nosso erro, significa nos humilharmos, significa que coisas precisaram mudar, significa que atitudes precisaram ser tomadas, pedidos de perdão precisaram ser pedidos, perdões precisaram ser concedidos, mas você não precisa mais fugir do Senhor. Olhe comigo. Senhor, nós te louvamos, porque Deus, na tolice do nosso pecado, muitas das vezes nós tentamos fugir do Senhor, e aonde isso tem nos levado, Deus? Aonde, Senhor, viver uma vida fora da Tua presença e da Tua vontade tem nos levado? Muitas vezes as nossas decisões tolas têm nos conduzido a abismos cada vez mais profundos, mas por causa da nossa obstinação, por causa da nossa dureza, nós continuamos fugindo do Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. E nessa noite, leva-nos a reconhecer que por causa de Cristo, nós não precisamos mais fugir. Que o Senhor Jesus fez por nós aquilo que não tínhamos condições de fazer. E que hoje a graça e a misericórdia estão disponíveis a nós pecadores rebeldes e obstinados. E que nessa noite, Pai, possamos ouvir a voz do Senhor e nos render a ela. E não mais tentar fugir, Senhor. Porque para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a reestruturarmos a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Quantas vezes temos sido tolos, Deus, em achar que podemos fazer as coisas do nosso próprio jeito. O que temos colhido é frustração, tristeza. Leva-nos, Senhor, a ouvirmos a Sua voz e obedecermos a ela. Não precisamos mais fugir do Senhor. Nessa noite queremos nos render a Ti. E nessa noite queremos, assim como Jonas percebeu, ao Senhor pertence a salvação. O Senhor nos conduz à salvação nessa noite, por meio daquele que é maior do que Jonas. E que o Senhor restaure as nossas vidas para a Tua glória. Em nome santo de Jesus. Amém.